Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, muito obrigado, Deus abençoe. Muito feliz e grato a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com os amados irmãos para compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. Agradecer ao pastor Joel pelo convite que ele me fez agora de manhã, quando chegou aqui na igreja. Ele olhou para mim e disse: Jadão, você está crente hoje? Aí eu, amém. Então você vai pregar. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Joel. Obrigado pela confiança. Deus abençoe os pastores, obreiros, os amados irmãos e os jovens, com essa participação tão maravilhosa. Que Deus continue abençoando. Quero convidar vocês, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma declaração, de um sermão maravilhoso que o Senhor Jesus proferiu durante o seu ministério, que ficou conhecido como Sermão da Montanha. E nesse trecho, especificamente falando, Jesus, ele se dirige aos seus discípulos. E ele compara os discípulos dele com pelo menos 3 coisas distintas: o sal, a cidade edificada sobre a montanha e a luz. E ele começa dizendo: vós sois o sal da terra. Provavelmente, nesse momento, ele estava se utilizando de um ditado muito conhecido dos romanos, e ele fez um paralelo entre o sal e a vida dos seus discípulos. Por que será que Jesus disse que nós somos o sal da terra? E não só isso, ele continuou falando, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, insípido, se ele não tiver como temperar, se ele não tiver como dar sabor ao alimento, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, ele diz, vocês são sal, mas vocês precisam ter as características do sal. Mas quais são as características do sal? Por que Jesus nos compara com o sal? Bem, a primeira característica do sal é o poder de temperar. O sal ele serve como tempero. E na época do Senhor Jesus, o sal ele era uma especiaria, uma iguaria, algo assim de grande valor, que servia inclusive como troca de moeda em transações comerciais. E não era tão comum as pessoas terem acesso ao sal. Mas ele diz, vocês são sal da terra, porque vocês precisam temperar o mundo da mesma forma que o sal tempera o alimento. O grande segredo de um alimento saboroso está no seu tempero.
um alimento sem tempero, um alimento sem a devida quantidade de sal, ele se torna sem graça. Imagine você se alimentando com a comida bonita, mas sem sabor. Comer um feijão, um arroz, uma salada, uma carne, sem nenhum tipo de tempero. É algo que não vai ser agradável. E Jesus está dizendo que nós estamos no mundo para sermos o sal da terra. Se Jesus disse que nós estamos no mundo para sermos o sal da terra, significa dizer que o mundo ele não tem sabor. O mundo ele não tem graça, porque ele não tem Jesus. Mas nós que temos a Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, somos o sal da terra, e Deus nos chamou para temperarmos o mundo com a sua poderosa palavra. A gente tempera o mundo justamente com a palavra de Deus e com a sua presença nas nossas vidas. À medida em que nós pregamos, à medida em que nós evangelizamos, à medida em que nós anunciamos o evangelho de Jesus aos pecadores, nós estamos salgando a terra. Nós estamos agindo como um verdadeiro discípulo de Jesus, que é o sal da terra e que precisa anunciar a sua palavra com autoridade, com ousadia, com intrepidez e com a graça do Senhor Jesus. Deus nos deu a sua palavra não para nós guardarmos apenas em nosso coração. Deus nos deu a sua palavra para compartilharmos esta palavra com o mundo e com as pessoas que estão lá fora. E eu pergunto, será que nós temos sido sal da terra? Será que nós temos exercido a nossa boa influência, pregando a palavra de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na nossa vizinhança, por onde nós passamos? Será que nós temos realmente sido o sal da terra, conforme Jesus nos disse? E Jesus disse, se o sal não tiver como temperar, de que serve? Deus não nos chamou, queridos, para apenas estarmos aqui cultuando a Ele. Deus não nos chamou apenas para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Deus nos chamou para pregar a sua palavra, para anunciar o evangelho de Jesus aos pecadores, para ganharmos almas para o nosso Deus. Porque senão nós não teremos serventia no seu reino. Do que adianta nós estarmos aqui hoje bem arrumados e bonitos se nós não ganhamos uma alma para Jesus esse ano? Se nós não conseguimos trazer os pecadores à casa de Deus, à sua presença, nós precisamos de fato ser o sal da terra. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa principal missão na terra. A principal missão da igreja de Jesus é pregar o evangelho, é levar as boas novas aos pecadores. Agora, o sal ele tem uma outra característica muito interessante, que é a característica de preservar, de condimentar. Ou seja, ele preserva determinados gêneros alimentícios da putrefação, da deteriorização. Na época, talvez, dos nossos bisavós, quando não tinham geladeiras, refrigeradores, as pessoas usavam sal para quê? Para salgar principalmente a carne, para que ela não entrasse em estado de putrefação rapidamente. Então, o sal ele tem uma propriedade que é de preservar esses alimentos. E se ele tem essa propriedade, como é que nós podemos exercer esta característica no mundo? Justamente pregando o evangelho.
Porque quando eu anuncio a palavra de Deus, quando eu prego a palavra de Deus e as pessoas recebem a palavra em seus corações, nós estamos preservando esta pessoa da destruição moral. Estamos preservando esta pessoa da destruição eterna. Quando ela é alcançada pelo Senhor Jesus, nós estamos preservando a sua alma de ser condenada com o mundo, porque nós também temos o poder de apresentar a palavra de Deus a esta pessoa para que ela seja preservada da destruição eterna. Então veja como é importante sermos o sal da terra. Além de levarmos sabor ao mundo, além de levarmos a graça de Deus ao mundo, nós estamos preservando o mundo da sua destruição. Por que será que Deus destruiu Sodoma e Gomorra lá no passado? Porque não tinham uma quantidade boa de justos naquela cidade que pudesse agir como o sal age, impedindo a deteriorização moral e espiritual daquelas pessoas. E por que será que Deus ainda não destruiu este mundo? Porque a igreja de Jesus está aqui na terra agindo como sal, porque a igreja está anunciando a palavra, porque a igreja está ganhando almas, porque a igreja está cumprindo o seu papel de sal da terra. Se não fosse a igreja de Jesus, se não fosse a presença de Jesus na nossa vida, se não fosse o Espírito Santo de Deus, esse mundo já teria sido totalmente destruído. Então nós estamos aqui preservando a sociedade de ser totalmente destruída pelo pecado, porque nós somos o sal da terra. Outra característica interessante do sal, além de temperar e preservar, é que o sal, ele provoca sede. Se você come uma comida um pouquinho mais chegada no sal, você fica com sede. E o que isso quer dizer? Fazendo uma referência a nós como discípulos de Jesus. É que, além de temperar e preservar o mundo da destruição, nós temos que provocar sede nas pessoas. Elas precisam olhar para nós e sentir desejo de conhecer o nosso Deus, de saber a quem nós servimos, pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso jeito de ser. Elas precisam olhar para nós e dizer: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero ser um servo de Deus, eu quero conhecer o Deus que ele serve. Você tem provocado sede nas pessoas ou você tem afastado as pessoas de você? Ou pior, será que nós temos afastado as pessoas de Deus pelo nosso mau testemunho? Jesus disse: se o sal não tiver sabor, se ele perder as suas características, a única coisa para a qual ele vai servir é ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, é aquela pessoa que dá mau testemunho, que não está temperando, que não está preservando, que não está provocando sede. Se ele não está tendo, se ele não está nutrindo estas características, a única alternativa agora é ser pisado pelos homens. Para ser igual fulano, Deus me livre. Ir na igreja daquele cidadão, não vou mesmo. Caloteiro, mentiroso, trapaceiro. E aí? Será que nós realmente temos exercido a nossa boa influência? Ou temos sido pisoteados, né, pelos homens? Deus nos escolheu para fazermos a diferença. Deus te escolheu para ser o sal da terra. Você é discípulo do Senhor Jesus. Você precisa imitar o Senhor Jesus. Você precisa viver como o Senhor Jesus. Você precisa seguir os passos do Senhor Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. E só assim nós faremos a diferença neste mundo. A Bíblia também nos diz
os jovens cantaram aqui nesta manhã. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração, o sacerdócio, a nação e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus te escolheu, Jesus te libertou, Jesus te salvou, Jesus te limpou com o seu sangue precioso, vertido na cruz do Calvário. Hoje você está na luz e a sua função é anunciar a sua palavra para as pessoas que estão nas trevas. Aleluia. Essa é a nossa função. Glória a Jesus. E a última característica do sal, queridos, é uma característica interessante. É uma característica simbólica, que é a humildade. Por que humildade? Porque o sal, ele faz total diferença. O tempero faz total diferença na comida. Mas ele desaparece. Colocou ele na panela, misturou, você não vê mais o sal. Porque a glória pertence a Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, você é o sal. Deus te usa para alcançar vidas, para abençoar pessoas, mas a glória pertence a Deus. Você pode adorar a Ele nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos o sal da terra. O pastor falou aqui rapidamente da época que ele não gostava de ir para a igreja. Aliás, dos irmãos dele, né? Mas eu também passei por isso. Eu sou filho de pastor. E quando eu nasci, meu pai já era obreiro, diácono. Inclusive lá em São Paulo, no Ministério do Belém. Que eu nasci em São Paulo, mas depois fui para a Bahia. Então, metade do meu sangue é baiano, metade é paulista. A mãe é baiana. E meu pai nasceu e cresceu em São Paulo. Depois, aos 12 anos, eu fui para a Bahia de novo. E eu lembro que, naquela época, quando eu estava com 12 anos de idade, 13 anos, eu já estava sem querer ir para a igreja também. As coisas do mundo estavam chamando a minha atenção. E uma vez, no culto de ensino, meu pai indo para a igreja, ele era evangelista na época, o vice, ele disse, vai se arrumar para ir para a igreja. Eu disse, hoje eu não vou, não. Ele, como é que é? Eu falei, não quero ir hoje, não. Ele olhou para mim e disse, quando você estiver debaixo do meu teto, você vai. Quando você morar comigo, você não tem escolha. Bote a roupa e vamos para a igreja agora. Aí eu, contrariado, fui. Mas eu quero dizer o seguinte, nascer num lar cristão não é o suficiente. Ter pais que servem a Deus não é o suficiente. Você precisa ter um encontro com Jesus. E depois que a gente chegou na Bahia, pense, aos 12 anos eu estava na capital, em São Paulo, Zona Leste, fui para a Bahia, a gente foi morar no interior, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Buritirama. Já ouviu falar dessa cidade? Divisa com Piauí. Só para chegar lá, pastor João, era 60 e poucos quilômetros de areião. Os carros ficavam atolados no meio da estrada, era uma coisa terrível. E eu, rebelde, cheguei lá, falei, o que eu vim fazer nessa roça? Não tem shopping, não tem nada, não tem parque. Vim fazer o que aqui? Ah, meu Deus do céu, por que o senhor trouxe para cá? E meu pai estava assumindo o primeiro campo dele, como pastor, como missionário, né? E a gente foi. E eu digo, foi lá que eu tive um encontro com Jesus. Aleluia. Foi lá que eu descobri a minha vocação. Aos 14 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Já fazem 20 anos. Estou com 34. Então, aos 14 anos, Deus me despertou. Lá na zona rural, na igrejinha do interior, Deus falou comigo e me levantou para a glória do seu santo nome. Mas foi com oração, foi com leitura da Bíblia. Eu lembro que eu e os jovens, os adolescentes, depois do culto, a gente se reunia para orar 5 minutinhos depois do culto. Aí depois aumentou para 10, para 15, para 20. Daqui a pouco a gente estava fazendo vigília.
Eu lembro uma vez que a gente foi para a zona rural, na roça mesmo, fazer uma vigília, passamos a madrugada inteira orando, e quando voltamos ainda fomos para o culto matutino, 5 horas da manhã. Então você vê que o desejo de orar, de servir a Deus era tão grande que não tinha cansaço. A gente se dedicava de coração, de corpo, alma e espírito. Aquele jovem preguiçoso que não queria ir para a igreja agora estava vivendo ali, debaixo da unção e da graça de Deus, sendo usado para a glória do seu santo nome. Então Deus também quer ter um encontro com você, jovem. Deus quer ter um encontro com você que ainda é adolescente. Tem pais que são cristãos, serve a Deus, conhece a palavra dele, mas precisa ter um encontro com Jesus. Jesus, ele quer te usar, quer te levantar, para na sua escola você ser um instrumento de bênção na vida dos seus amigos, dos seus colegas. Eu lembro que quando eu estava na escola do ensino médio, aqui é high school, ensino médio, né? Mid school, no primeiro, segundo, terceiro ano, eu era o esquisitão da sala mesmo, porque eu não queria saber de bagunça, de nada. Mas na hora que apertava o calo de alguém, na hora que alguém tinha problema, para quem eles iam pedir conselho? Para mim. Para quem eles iam pedir oração? Para mim. Quem se tornou o orador da turma? Eu. Então foi tudo Deus que fez para a glória do seu santo nome. Deus quer te usar como sal da terra, aonde você estiver. Onde você chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser exaltado, porque você é o sal da terra. No versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Agora Jesus ele nos compara com a cidade que está edificada na montanha. Essa cidade ela não pode ser ocultada. Os viajantes, quando estão ali pelas estradas, caminhando, peregrinando, viajando, logo conseguem perceber uma cidade que está sobre a montanha, porque ela é visível aos olhos de todos. Quando a cidade está no local alto, a sua luz consegue ser notada e percebida por todos que caminham ao seu redor. E Jesus está dizendo: não se pode esconder uma cidade sobre a montanha. E a Bíblia nos diz que a montanha é Jesus. A rocha é Jesus e a cidade somos nós. Você está edificado sobre a rocha? Você está edificado sobre Cristo? Você está edificado no homem ou em Deus? Você está edificado no mundo ou na sua poderosa palavra? Se você está edificado em Cristo, então tenha certeza que ninguém poderá ocultar a tua luz, porque a luz vem de Deus e é para a glória de Deus. E o mundo verá o que Deus fará através da sua vida, aleluia. Não se pode esconder. Por mais que tentem, a luz que está em nós é muito mais forte. E Jesus contou uma parábola certa vez dizendo que existem 2 tipos de pessoas ou 2 tipos de construção. Aquele que constrói a casa sobre a areia e aquele que constrói a casa sobre a rocha. O vendaval, a tempestade, a tribulação, as perseguições, as dificuldades da vida vêm para os 2. Porque a casa ali é a nossa vida, é uma referência à nossa vida. A tempestade é uma referência às tribulações, às angústias, perseguições que todos nós passamos, principalmente como cristãos. Mas quem edificou a casa sobre a areia não tem alicerce. Ainda não foi transformado por Deus, não passou ainda pelo processo genuíno da regeneração, não criou raízes na palavra, não tem história de vida ainda, não dá bom testemunho. E o que acontece quando vem um vendaval? A casa cai. E a Bíblia diz que grande é a sua ruína, grande é a sua destruição. Porque faltou o alicerce, mas nós estamos edificados sobre Cristo. Jesus é a nossa rocha. Nós estamos firmados, nós estamos alicerçados em Jesus. Pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir perseguição. Nós continuaremos firmes na presença do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus.
É Ele a nossa segurança. Ele é a nossa firmeza. E Jesus também diz que nós somos a luz do mundo. E no versículo 15 ele diz: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A linguagem aqui é um pouco difícil para os mais novos, né? Mas a candeia aqui é como se fosse a lamparina, né? Qual é a outra palavra que a gente usa como sinônimo? Não sei, lanterna, né? Modernamente falando. E quando ele fala que não se acende, né, essa candeia, não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, ou seja, a luz não pode estar oculta. Você não pode pegar, por exemplo, uma candeia dessa, que é a luz, né, e depois jogar uma vasilha por cima dela. Não vai fazer efeito, não vai dar luz à casa, não vai resplandecer. Vai estar escondida, vai estar oculta à vista de todos, porque a luz ela foi feita para brilhar. Mas eu disse que a luz não somos nós, a luz é Jesus Cristo em nós. Você é a luz do mundo, porque Jesus habita em você. Tirou Jesus, não tem mais luz. A luz é Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. É como a lua e o sol. Jesus é o sol, nós somos a lua que refletimos a luz do sol durante a noite. O mundo é associado às trevas, à esfera da escuridão, à ignorância. Mas nós somos a luz do mundo, porque nós temos Jesus na nossa vida. E Jesus está dizendo que a luz ela precisa brilhar, ela precisa resplandecer, ela não pode estar oculta, escondida. Você tem manifestado a luz de Cristo às pessoas que estão ao seu redor? As pessoas têm visto a presença de Deus na sua vida e através da sua vida? Será que você tem ocultado a sua verdadeira identidade? Antes de passar por essa conversão na escola, antes, né, de me despertar para as coisas espirituais, eu tinha vergonha de falar que era crente, porque sabia que ia ter piada. É como a luz que está escondida, né, ocultando a sua identidade. Mas depois que nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, o nosso desejo é de sair pregando para todo mundo, evangelizando todo mundo, orando por todo mundo, porque a gente não tem vergonha. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus às pessoas. Mas a Bíblia também diz que as trevas, que a luz ela não se mistura com as trevas. Em que sentido? No sentido em que o nosso comportamento vai ser diferente. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, nós podemos ter boas amizades, mas o nosso comportamento deve ser o comportamento de Cristo, à luz da palavra de Deus. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque aquilo que eles fazem oculto até dizê-lo é vergonhoso, é torpe. Então, nós precisamos ser diferentes. Nosso comportamento deve ser diferente. Nossas palavras devem ser diferentes. Porque nós temos Deus na nossa vida. E o versículo 16 diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o mundo precisa ver as boas obras na sua vida. O mundo precisa ver o que Deus realizou na sua vida. O mundo precisa entender a transformação de Deus na sua vida. Quando Deus nos transforma, a transformação é genuína, a transformação é radical, a transformação é verdadeira, porque nós somos transformados de dentro para fora. Deus transforma a nossa maneira de pensar, de agir, de se comportar. Existe uma metanoia, uma transformação de mente, de direção. Você dá uma volta de 180 graus. Se você estava
em direção ao pecado, agora você está em direção à luz. Se você estava andando nas trevas, agora você resplandece com a presença de Deus na sua vida. Se você estava na prática do pecado, agora você vive uma vida de santidade e de consagração a Deus. Aleluia. Então essa é a transformação operada em nossas vidas pela presença do Espírito Santo de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre a montanha. Hoje nós somos verdadeiros adoradores. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Você veio aqui para entregar sua adoração a Deus. Você tem consciência da sua chamada, do que Deus quer realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Você sabe que Deus tem algo grandioso para você. Então viva na presença de Deus, busque a Deus. Faça a vontade de Deus. Não deixe de lado a sua vida devocional, de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos todos os dias mergulhar na palavra dEle. Precisamos todos os dias orar e buscar a sua presença para sermos o sal da terra e a luz do mundo e para continuarmos firmados na rocha que é Jesus. Sem Ele nós não somos absolutamente nada. E Deus quer te usar. Deus quer te usar na sua casa, Deus quer te usar na sua família, Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer nos usar de uma forma extraordinária. Não podemos mais perder tempo. Isaías, no capítulo 60, nos versículos 1 e 2, ele diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, sobre vocês, sobre nós, virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida, a glória de Deus vai se manifestar na vida das pessoas através da sua vida. Deus vai alcançar os seus familiares, Deus vai alcançar os seus amigos, Deus vai alcançar as pessoas que estiverem ao seu redor, porque você é servo de Jesus. Aleluia. Faça a diferença. Faça a diferença por onde você andar. E nessa manhã, com a permissão do nosso pastor Joel, eu quero lhe convidar para ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quero fazer este convite especial. Primeiramente aos que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Se você veio aqui nesta manhã e ouviu a palavra de Deus e deseja entregar a sua vida a Cristo, hoje é a sua oportunidade. Jesus está te chamando para ter um encontro com Ele, para você ter certeza de vida eterna. Para você sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida, fazendo a diferença por onde você passar. Tem alguém hoje aqui em nosso meio que deseja entregar sua vida a Jesus? Que deseja fazer essa aliança com Jesus? Que ainda não passou por essa experiência? Se você estiver do lado de alguém, chame esta pessoa para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão e nós estaremos orando pela sua vida. Jesus quer te transformar, Jesus quer te abençoar, Jesus quer te salvar, Jesus quer que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Jesus quer que você faça a diferença por onde você passar. Aleluia. Tem alguém nessa manhã que deseja fazer esta aliança com Deus? Nós estamos te aguardando e te esperando. Mas eu estendo também esse convite a você que já é servo do Senhor, mas que deseja ser um canal de bênção por onde passar. Se você quer ser esta influência, já está aqui a primeira pessoa, vem aqui à frente. Se você quer ser um canal de bênção na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, por onde você passar, sendo o sal da terra e a luz do mundo, vem aqui em nome de Jesus e eu vou fazer uma oração para Deus lhe abençoar, lhe usar. Através das tuas mãos, através da tua vida, pessoas serão abençoadas, pessoas serão edificadas, pessoas serão transformadas. Você vai ser canal de bênção por onde você passar. A luz de Cristo vai resplandecer através da sua vida. Vem aqui em nome de Jesus.